Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série de aulas sobre China, de como a China escapou do neoliberalismo. Uma série de 4 aulas que eu preparei para vocês, baseadas nesse livro aqui da Isabella Weber, How China Escaped Shock Therapy. Todas as aulas estão disponíveis nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn. Convido vocês a assistirem as 3 primeiras aulas. Essa é a 4ª e última aula dessa série. Esse livro da Isabella Weber foi talvez o livro mais legal que eu li esse ano e me animei a fazer essas aulas aqui disponíveis para todos vocês. Né? Basicamente, o livro dela discute o debate entre os policymakers, os burocratas chineses, especialmente na década de 80, de como transitar a China para uma economia de mercado. Haviam 2 grupos ali, um grupo mais liberal, que queria fazer uma mudança imediata, um Big Bang, né, um shock therapy, colocar a China de uma hora para outra num regime de economia de mercado, e outro grupo que era mais gradualista, que queria fazer esse movimento aos poucos, de maneira lenta, gradual e segura, e migrando a economia chinesa para uma economia de mercado lentamente. Então o livro da Isabela nos mostra como esse debate foi se desdobrando no final dos 70, início dos 80, e como esses burocratas foram se degladiando, né? Ora uns tinham mais força, ora outros tinham mais força. É claro que o grande líder de tudo isso foi o Deng Xiaoping, que tinha uma visão mais reformista de abrir a economia chinesa, de orientar ela mais ao mercado, mas o próprio Deng Xiaoping oscilava, né? Às vezes ele pisava no acelerador, freava, né? É muito interessante ver como esses movimentos foram se desdobrando na China dos anos 80. Claro que havia um diagnóstico ali no final dos 70, 1979, 1980, de que a China estava muito para trás. Eles fizeram, inclusive, missões de burocratas chineses para olhar experiências ao redor do mundo, vieram para o Brasil, conversaram com o Delfim Neto, fizeram missões para o leste europeu, para outros países da Ásia, para Singapura, para países da América Latina, e puderam constatar que a situação chinesa era muito ruim. A China estava muito atrás dos outros países ali no final dos 70, início dos 80, com situações dramáticas ainda de pessoas morrendo de fome, de muita pobreza, bem aquém dos ideais da Revolução Socialista. Né? Isso, obviamente, que incomodava profundamente os revolucionários, eles estavam caminhando para fazer mudanças, né? E o Deng Xiaoping foi esse grande líder para abrir a China, né? Transformar a China numa economia mais orientada ao mercado, abrir, inclusive do ponto de vista intelectual, né? A Isabella Weber nos mostra como os centros de estudo de economia foram reabilitados, as faculdades de economia foram reativadas, né? Tudo isso que havia sofrido muito na época da grande revolução cultural, em que houve um abafamento, né, do debate, né? Muitos economistas, muitos cientistas foram exilados, né, e expulsos e não podiam se pronunciar. Então, a partir de 79 e 80, começou uma abertura em que esses intelectuais podiam se expressar, começou um debate mais aberto sobre economia, inclusive os centros econômicos foram reabilitados, e nessa época se resgatou, inclusive, um pensamento milenar chinês sobre política econômica, sobre caminhos a seguir, sobre sistema de mercado, planejamento central, intervencionismo, né? Então foi um período muito rico, muito interessante da economia chinesa, os anos 80, que é fruto do trabalho da Isabella Weber. Né? Nas outras aulas eu falei um pouco na primeira aula, primeiro fizemos uma comparação dos dados da China nesse período com os dados de União Soviética, de Rússia e de Estados Unidos. Havia um grande temor ali na transição chinesa de não cair numa crise, né, especialmente uma crise inflacionária, e eles estavam de olho no que os soviéticos e os russos fizeram e o que o leste europeu fez também, para aprender com as lições. Né? Eles tinham muito medo de mergulhar a China num processo inflacionário. Né? Então, na primeira aula, a gente compara dados de China, de Rússia e de União Soviética com os Estados Unidos, e uma das conclusões principais que os dados mostram é que a transição chinesa foi muito mais bem sucedida do que a transição soviética e russa. Né? A economia da Rússia hoje sequer conseguiu atingir o nível de produção de 1990. Conseguiu em 2017, 2018, mas demorou praticamente 3 décadas para voltar ao nível de produção que tinha em 1990, segundo os dados do Madison Project. Mostro esses dados na primeira aula, convido vocês para darem uma olhada. Enquanto que a China conseguiu multiplicar em mais de 15 vezes a sua renda per capita. Saiu de uma renda per capita de $1.000
para hoje mais de 15 mil dólares, já sendo a maior economia do mundo em paridade do poder de compra e em dólares correntes a segunda maior economia do mundo. Então nessa primeira aula eu mostro esses dados que são realmente impressionantes de como a China conseguiu em 40 anos fazer o que muitos países não fizeram em 100, 200 anos, né? É impressionante. Só na parte de construção civil e de concreto a China conseguiu em 30 anos fazer o que os Estados Unidos fez em mais de um século, né? Foi um movimento assim realmente incrível, né? Depois da segunda aula a gente discutiu um pouco o Dual Track Price System, o sistema de preços de 2 trilhos da China, em que eles adotavam um sistema mais planejado, né, com mais intervenção para os preços essenciais da economia, e um sistema de preços mais liberal, mais liberalizado de mercado para os preços menos essenciais. Eles foram manejando isso ao longo do tempo, esse dual track, ora liberando mais preços, ora restringindo mais preços, mas sempre de maneira muito gradual, durante todos os anos 80, para evitar um surto inflacionário, naquela ideia ingênua de que você libera os preços, aí de repente brota no sistema tudo que está faltando, né? Então se está faltando aço, se está faltando petroquímico, basta você liberar o preço do aço e do petroquímico que vai nascer indústria de aço, indústria de petroquímica no país. Não, nada disso. Aliás, os chineses fizeram as estatais do aço, da petroquímica, de telecom, como aliás fizeram os coreanos também, né? Os coreanos fizeram a POSCO, que era a estatal do aço, né, que até hoje é uma grande potência no mundo, né? Então os chineses, na segunda aula, eu mostrei como eles foram muito cautelosos nesse manejo do sistema de preços, né, fazendo ora liberalizando mais os preços, ora restringindo, dois momentos cruciais ali em 86 e 88, quando eles liberalizaram demais e aceleraram muito a inflação, porque o sistema produtivo chinês não deu conta de responder, de aumentar a produção do que estava escasso, do que estava faltando. Inclusive, na última aula, na terceira aula, eu tratei um pouco dos eventos da Tiananmen Square, da Praça da Paz Celestial, em que houve um protesto, né, os protestos muito famosos, depois o massacre da praça, com muitos estudantes e jovens morrendo, e o que está na raiz desse descontentamento social, desse caos social, foi a aceleração da inflação, que, por sua vez, decorreu principalmente da liberalização de preços de 1988, feita pelo próprio Deng Xiaoping. Deng Xiaoping depois mudou de ideia, né, ele viu a aceleração de preços correndo muito rápido e ele reverteu, ali foi mais próximo do que a China chegou perto de um Big Bang ou de uma terapia de choque de liberalizar os preços, né? Então o Deng Xiaoping recuou e acabou segurando de novo os preços, e isso influenciou profundamente a visão dos burocratas chineses ao longo dos anos 90. Eles seguiram de uma maneira muito mais gradual, muito mais pragmática do que fazendo um choque de abertura, como depois fez a União Soviética, a Rússia, o leste europeu, que acabou resultando na grande crise russa de 1998 e num surto inflacionário com inflação de mais de 100% ao ano na Rússia nos anos 90, na época do Yeltsin, né? Foi uma debacle, os anos 90 foram catastróficos para a Rússia, culminando na crise russa de 1998, enquanto que a China surfou os 90 e cresceu muito, a uma taxa média de quase 10% ao ano nos anos 90, depois da desvalorização de 1994, que eu tratei também na terceira aula, convido vocês a assistirem. A China entrou num boom de crescimento, cresceu mais de 10 anos numa média de 10% ao ano, e aí consolidou o modelo dela de export-led growth, de crescimento puxado por exportações, mas também fortalecendo o mercado interno, aumentando salários, melhorando a qualidade de vida dos camponeses. Inclusive, a reforma que foi feita no início dos 80 de liberalizar os preços do campo foi fundamental para aumentar a produção de alimentos. Em 84 e 85, a China já tinha superado o drama de falta de alimentos e de fome. A liberalização de preços foi muito bem sucedida no campo para os preços agrícolas, ainda num sistema de dual track, que eu discuti, de 2 trilhos, que eu discuti na segunda aula, mantendo uma cota estatal que os camponeses tinham que entregar para o governo a um preço determinado e podendo vender o excedente no mercado. Então, ao fazer isso, o governo conseguiu construir um sistema inteligente em que os camponeses eram remunerados pelo excedente do que eles produziam, e isso garantia também uma estabilidade de preços e uma estabilidade de fornecimento para as cidades a partir dessa cota que eles tinham que entregar para o governo. O resultado da reforma de preços do sistema agrário foi fundamental, né? E convenceu, inclusive, os burocratas chineses de que eles deveriam avançar nas reformas de mercado nos 90, nos 2000,
e assim por diante. Então, os 90 foram um momento de consolidação dessas reformas de mercado, do fortalecimento do Export-Led Growth com as cidades, com as zonas especiais de exportação, especialmente Xangai e Shenzhen, mas não só essas, outras também. Né? A visita que o Deng Xiaoping fez em Singapura foi fundamental, porque ele acabou se inspirando em Singapura, no modelo de Singapura, para construir as zonas especiais de exportação chinesas, e aí eram 10, né? Imagina 10 Singapuras bombando, foi isso que fez a China bombar nos anos 90, né? É como se ela tivesse construído 10 Singapuras ali no litoral para abastecer, especialmente os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, Europa também, mas principalmente os Estados Unidos. Né? Então, os anos 90 são anos de consolidação desse movimento, e reparem que não houve crise chinesa. Os anos 90 foram anos dramáticos para os países emergentes. Além da crise russa que eu mencionei, que a gente sofreu aqui no Brasil, me lembro bem, a gente viveu os efeitos da crise russa na economia brasileira, também ficou conhecido como o efeito Orloff, talvez vocês se lembrem disso. Houve também a crise mexicana em 1995, a crise brasileira em 1999 com a grande desvalorização cambial, a crise argentina em 2001, a crise asiática de 1997 com Indonésia, Tailândia, Malásia e Coreia passando por sufoco financeiro. Todos esses países passaram por crises importantes, que foram crises decorrentes de abraçar a agenda de Washington, a chamada agenda de Washington, que era uma agenda de abertura comercial, abertura financeira, privatização, liberalização dos fluxos de capital. Todos esses países, mal ou bem, adotaram essa agenda e a China não adotou. Justamente a China escapou à terapia de choque. A terapia de choque era justamente liberalizar comércio, liberalizar fluxo de capital, privatizar tudo, fazer ajuste fiscal violento. Então a China não fez isso, a Índia também não fez isso, é um outro grande exemplo de sucesso dos 90 e dos 2000. Aliás, são os dois BRICS que brilham, né? Os dois BRICS que mais brilharam, que estão brilhando hoje, são Índia e China, com um crescimento impressionante. Agora a Índia acelerando para crescer 7, 8% ao ano nos últimos anos. E os BRICS patinho feio são Rússia, África do Sul e Brasil, com um crescimento medíocre, né? Muito aquém do potencial deles, né? O que está salvando os BRICS de verdade. O que, quando a gente olha a redução de desigualdade no mundo com globalização, quem fez isso, todo mundo gosta de falar, olha, a globalização reduziu a desigualdade e tal, foi ótimo. Quem reduziu de verdade a pobreza e a desigualdade foi China e Índia. A China e Índia, que são as duas grandes histórias de sucesso do mundo globalizado. Né? Eu costumo brincar que tem um ditado tibetano que diz que a chave que abre a porta do céu é a mesma chave que abre a porta do inferno. Né? E eu costumo brincar que essa chave é a globalização. Então a globalização, se bem utilizada, pode catapultar o país ao enriquecimento, como fez com a China, como está fazendo com a Índia, como está fazendo com o Vietnã, que é um outro baita exemplo. Né? O Vietnã fez agora o IPO da sua empresa de carros elétricos, a VinFast, que superou, inclusive, a capitalização, mais 100 bilhões de dólares, a capitalização somada de GM e Ford. Imagine, GM e Ford, imagine, uma empresa vietnamita de carros vale mais do que GM e Ford, né? Para se ver como o Vietnã conseguiu avançar. Né? Então, um outro grande sucesso, caso de sucesso de globalização, Vietnã, China e Índia. E os casos de fracasso são a América Latina, certamente, Brasil, Rússia também certamente é um caso de fracasso de globalização, Argentina, México aí está no meio do caminho, né, conseguiu avançar um pouco, mas as grandes crises que eu tratei, inclusive, na terceira aula, a crise mexicana, a crise brasileira, a crise argentina e a crise russa e a crise asiática foram crises decorrentes de se adotar o pacote de Washington. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, a gente fez um amplo pacote de privatização. A gente fez um esforço brutal de ajuste fiscal na era FHC, a gente abriu a conta capital, a gente abriu o comércio, mas nada disso impediu que a gente tivesse uma grande crise em 99, a grande crise brasileira da desvalorização de 99. A Argentina, a mesma coisa. A Argentina também privatizou, também fez abertura financeira. Bom, a Argentina até hoje está capotada, não conseguiu se levantar. Mas ela também teve uma grande crise em 2001, que foi fruto disso. O México também teve uma grande crise, ficou conhecido no Brasil como o efeito tequila. Né? Uma vez tomei um porre de tequila e uísque, até hoje me lembro desse efeito tequila. Né? Foi um negócio devastador, a ressaca da combinação de tequila mais uísque. Então o efeito tequila foi muito forte para a economia brasileira também. Bem na entrada do Plano Real, em dezembro de 95, a gente teve que desacelerar, quase nosso regime cambial implodiu ali na partida, e para o México foi dramático, ele teve que tomar um empréstimo no FMI de mais de 30 bilhões de dólares, quase desmontou o plano de estabilização, o Pacto pela Estabilização Mexicano, que foi um plano que
foi feito de 87 até 93, 94, e era um plano também de privatização, de ajuste fiscal, com ancoragem cambial, etc, etc. Né? E nos asiáticos, a Coreia, a Malásia, Tailândia e Indonésia, eles embarcaram nessa agenda de abertura financeira principalmente, também abertura comercial, também entraram numa onda de privatização e acabaram passando por uma grande crise em 97. Uma crise monumental. Na Coreia foi a maior crise desde o início do milagre coreano. A Indonésia teve uma queda do PIB de mais de 10%. Tailândia, Malásia também, quedas fortes, né? Então, isso fez, inclusive, com que esses países repensassem um pouco essa agenda de Washington. Quais foram os países que não usaram a agenda de Washington? China, Vietnã, Taiwan. Taiwan seguiu na toada dele sem fazer abertura financeira, acumulando reservas, né, exportando ali com superávites comerciais e muito influência do governo na parte tecnológica de chips e semicondutores, né? E os chineses, obviamente, aprendendo com tudo isso e tiveram uma baita década de 90, pedalaram, né, na cabeça dos asiáticos, porque eles não sucumbiram numa crise como a Ásia toda do leste sucumbiu em 1997 e 98. Então foi uma década de muito sucesso para os chineses, né, essa década de 90, e eles entram nos anos 2000, agora sim, que é o tema da aula de hoje, com o desafio de saltos tecnológicos, né, de dar saltos tecnológicos mais ousados, né? Eu costumo dizer que o desenvolvimento econômico é uma subida de escada tecnológica, né? Um país pobre, ele só é capaz de fazer agro e coisas bem low-tech, uma industrialização bem low-tech de sapato, camisa, manteiga, alimentos processados, coisas bem simples. Depois ele passa para um domínio medium tech, de médio conteúdo tecnológico, e depois finalmente um conteúdo high-tech, aí é a fronteira tecnológica, né? O desenvolvimento econômico só chega de verdade no país quando ele chega na fronteira, em alguma fronteira. É evidente que ele não precisa dominar toda a fronteira de todo o planeta, mas pensa nos nórdicos, né? Eles estão em fronteira, em medicamentos, no Ozempic, que é o Novo Nordisk, tem o valor do PIB da Dinamarca. Pensa na Ericsson, na sueca, na Scania, na Volvo, na Nokia dos finlandeses e por aí vai, né? Então a China começa a entrar nesse desafio de desenvolvimento tecnológico de ponta a partir dos 2000. Né? Os planos quinquenais eles tinham essa dimensão e talvez o plano mais importante seja o China 2025, né? Que agora a gente está chegando em 2025 e estamos cumprindo as metas. Né? É um negócio impressionante, né? Quando você olha o que a China colocou em termos de metas do plano, é impressionante. Né? Colocou lá a meta de fazer chips e semicondutores, de fazer aviões, né? A Comac, que é a estatal chinesa dos aviões, já é capaz de fazer um avião que compete com a Boeing e com a Airbus, e inclusive com a Embraer. Né? Essa era uma meta importante dos chineses, que eles estão conseguindo cumprir, né? E outras metas que eu vou falar já na sequência. Né? Então, para quem está chegando agora, essa aqui é uma quarta aula que eu estou dando sobre China, todas elas baseadas nesse livro aqui maravilhoso da Isabella Weber, que foi traduzido para o português, Como a China Escapou da Terapia de Choque. Né? Leia o livro, é muito bom. Já tivemos 3 aulas que estão disponibilizadas nas minhas redes sociais, né, falando desse salto do arranque chinês, do debate das reformas, do debate sobre liberalização de preços, da estratégia dos 90, né, e agora a gente tem essa quarta e última aula, em que a gente vai falar um pouco do salto tecnológico chinês, e além disso a gente tem disponibilizado para quem quiser continuar nos estudos de China, um curso com mais de 30 horas, cujo título é O Milagre da China, um curso que eu fiz EAD junto com o Elias Jabbour, e um outro curso também que trata desse debate, que é o curso da Ascensão e Queda da União Soviética, um curso também feito por mim e pelo Elias Jabbour. Muita gente pediu aqui, a gente está reabrindo matrículas com um bônus especial que está aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser se matricular. Mais de 50 horas discutindo todos esses temas de desenvolvimento econômico da China e transição da União Soviética para a Rússia e a debacle da Rússia e o sucesso de China. O curso de China tem mais de 30 horas, o curso de União Soviética e Rússia tem mais de 20 horas. A gente fez uma promoção especial para vocês com um bônus que você compra um curso e leva outro curso. Né? Por 12 vezes de R$ 39,70 você pode comprar os 2 cursos que sozinhos custam uns R$ 500 cada um. Então a gente está dando um desconto de 20%, né, para que todos possam ter acesso e ainda para pagar em 12 vezes. Então fica aqui o registro para quem quiser seguir depois nesses estudos ainda. Se vocês gostaram dessas 4 aulas, né, vamos agora terminar essa quarta aula, mas se vocês gostaram dessas 4 aulas, a gente tem mais de 50 aulas, né,
nesses dois cursos de China e União Soviética e Rússia. Eu convido vocês a fazer o curso, está muito, muito legal. Eu sou suspeito para falar, obviamente, não tanto pelas minhas aulas, mas pelas aulas do Elias Jabbour, né? Para quem não conhece, o Elias Jabbour, ele é um geógrafo brasileiro, que eu considero também um economista, apesar de ele não ser formado em economia, um dos grandes conhecedores de China e de socialismo e de União Soviética e de Rússia no Brasil. Hoje ele está lá em Xangai, no Banco dos BRICS, trabalhando lá como um analista super importante na altíssima hierarquia do Banco dos BRICS em Xangai. E as aulas dele são simplesmente espetaculares, né? A gente mais ou menos dividiu os dois cursos, eu e ele, e as aulas realmente são incríveis. Assim, eu aprendi muito, muito com o Elias. Então fica aqui a propaganda para quem quiser continuar nesses estudos de China, de Rússia, de União Soviética, de globalização, né, de Ásia, de Brasil. E claro que o tempo todo a gente está comparando a China com o Brasil, e a gente estuda China meio com aquela dor de corno, né, de por que não aconteceu isso no Brasil, né, por que o Brasil continua estagnado, continua com uma renda per capita praticamente no mesmo nível dos 80, continua com pobreza, continua com desigualdade, toda essa desgraceira que a gente já conhece. Então fica aqui o convite para vocês verem, tem na descrição do vídeo o programa detalhado de todos os cursos, e tenho certeza que quem fizer vai gostar muito. A gente tem mais já de 1.000 alunos que fizeram esses cursos, que adoraram. A gente tem grupos de discussão depois para debater, para tirar dúvidas. Vocês podem me acessar por WhatsApp, por e-mail, lá na plataforma do curso também. É muito legal. Bom, pois bem, voltando aqui agora para o desafio da China dos 2000. Agora a China chegou no que os economistas chamam de renda média. Renda média é a situação em que você sai de uma renda lá de $1.000, $2.000 e chega nos $10.000. Essa primeira parte do desenvolvimento econômico é a primeira parte mais fácil. O difícil é a segunda, que te tira dos 10 e te coloca nos 20, nos 30, nos 40, nos $50.000. Aí que você vira rico de fato. A maioria dos países não consegue sair dessa renda média. Por isso os economistas cunharam um termo que é a armadilha da renda média. O país fica estacionado nesse nível per capita de $10.000. O Brasil, para vocês terem uma ideia, está estacionado há 40 anos na renda média. Praticamente em 1980 a nossa renda per capita era $10.000 e hoje ainda é $10.000. Quando os chineses visitaram o Brasil no final dos 70 e início dos 80, eles ficaram maravilhados com o avanço brasileiro. O Brasil tinha triplicado a renda per capita, ele tinha saído de $3.000 no final dos 50, início dos 60, para $10.000 em 1980. Foi o grande salto brasileiro com o JK, com a construção de Brasília, com 50 anos em 5, com o milagre econômico, em que a gente cresceu 10% ao ano, né, a construção dos grandes polos petroquímicos do país, a construção de Itaipu, a siderurgia brasileira avançando, as grandes rodovias, Bandeirantes, Anhanguera, o polo de Camaçari, né, tudo, inclusive a carcaça brasileira, que até hoje a gente conhece, ficou pronta, por incrível que pareça, né, o polo de Cubatão, que hoje está migrando para ser um polo, por incrível que pareça, limpo, né, e sustentável, mas toda essa carcaça brasileira ficou pronta em 1980 e em 40 anos a gente praticamente não fez nada. É uma coisa até meio que dá vergonha, né? Então a gente triplicou a renda per capita dos 60 até os 80 e parou, e estamos nessa armadilha da renda média. Enquanto que a China saiu de $1.000 em 1980 e veio para $15.000. Ela já está conseguindo sair da armadilha da renda média, né? Quando os chineses vieram visitar o Brasil e ficaram fascinados com o que eles viram aqui no final dos 70 e início dos 80, hoje a gente que visita a China e fica fascinado com o que a gente vê lá na China, né? Eu estive lá em Shanghai, em Tianjin, em Beijing, né? E olha que eu tive há 10 anos atrás, né? E fiquei fascinado. Você pega um trem que te leva na mesma distância que a gente faz aqui de Guarulhos, São Paulo, que você gasta 2 horas numa marginal caindo aos pedaços. Lá você vai num trem maglev de 450 km por hora, que faz o mesmo trajeto em 7 minutos. Te tira do aeroporto de Xangai, te coloca em Pudong, que é o centro financeiro de Xangai, em 7 minutos. É ridículo. Assim, 7 minutos você percorre 30 quilômetros. Aqui a gente percorre 2 horas chorando numa marginal caindo aos pedaços, né? Então, a coisa se inverteu, né? Todo o sucesso brasileiro dos 60 até os 80 acabou, o Brasil está estagnado desde então, há 40 anos, e a China se alavancou e decolou, e hoje é o grande sucesso do mundo, né? E agora ela caminha justamente para dar o passo para sair da armadilha da renda média. Ela tem dado sinais muito fortes de que ela vai conseguir sair da renda média, da armadilha, tanto é que ela já está com uma renda per capita de $15.000, né? E avança muito na parte de desenvolvimento tecnológico. Esse é o tema que eu queria destacar aqui. Então, por exemplo, a parte de 5G, hoje a Huawei, né, é uma dos principais players do mundo na tecnologia de 5G. 80% das patentes de 5G pertencem à Huawei.
ela que consegue fazer os equipamentos tecnológicos, né, ultra high-tech, de rede 5G, que é 10 vezes mais rápida do que a rede normal. Né? Eles já conseguiram fazer os aviões da Comac, que batem de frente com os aviões da Boeing e da Airbus. Né? Eles já estão conseguindo fazer os chips de semicondutores de 7 nanômetros, que são os pequenininhos que vão para os smartphones, inclusive, mesmo com a sanção que os americanos, que chamam até de vandalismo comercial, né, que os americanos têm feito com a Huawei, tentando impedir a Huawei de ter acesso a esses chips, que isso era um calcanhar de Aquiles da estrutura tecnológica chinesa. Os chineses estão conseguindo produzir, a partir da SMIC, que é a Semiconductor Company chinesa, com tecnologia chinesa, os chips pequenininhos chamados de 7 nanômetros. Né? Então isso também é uma demonstração inequívoca do avanço chinês em domínio tecnológico. A parte de maquinário médico, de aparelhos de raio-x, de ressonância, de cirurgia de alta precisão, de cirurgia robótica, os chineses já estão dominando tudo isso, eles são capazes de fazer toda essa maquinaria, né? Uma coisa fantástica. Então não é só o domínio de fazer eletrodoméstico, fazer ar-condicionado mais barato, um pouco aquela rota da Ásia, né, que foi a rota de todos os países do mundo. Você aprende a copiar, faz um produto fake, mais barato, né? Os chineses ficaram muito tempo famosos por fazer as coisas fake, mas também os coreanos faziam, Taiwan fazia, Japão fazia, os alemães fizeram, os ingleses copiaram os holandeses, essa é a história da tecnologia, né? Então, só que a China já está deixando para trás essa fase do fake, de fazer a cópia mais barata, e já está fazendo agora suas próprias marcas com a sua própria tecnologia. Então ela tem empresas já de smartphone, não só a Huawei, mas a Xiaomi, a Oppo, a Vivo, são empresas de smartphones e de telecom chinesas que batem de frente com a Apple, com o Samsung, né? O Mate Pro é um smartphone que não deixa nada a desejar quando comparado a um Samsung Galaxy, a um iPhone. Né? Mesmo vale para carros elétricos. Carros elétricos estão com um salto fantástico. Né? Aqui no Brasil a gente tem sentido isso com muita força. A vinda da GWM, da BYD, que é a Beyond Your Dreams, a GWM, que é a Great Wall Motors, né, que tem esse nome até meio ridículo. Né? Ainda bem que eles mudaram para a GWM. Né? Mas o fato é que os chineses já dominam mais de 50% do mercado mundial de veículos elétricos. Eles conseguiram pegar essa onda dos veículos elétricos. Né? Os chineses talvez sejam os grandes players no futuro, serão os grandes players no futuro de veículos elétricos. Talvez até com os vietnamitas, imaginem só, né? A empresa a Vinfast, o empreendedor da Vinfast, ele fazia macarrão tipo miojo, né? Depois ele migrou para eletroeletrônicos, fazendo uns smartphones baratos no Vietnã, e depois ele deu o salto para fazer uma companhia de carros que virou a Vinfast, que hoje é um sucesso global incrível. Né? Então, mais um setor em que a China dá esse sinal de super avanço tecnológico, né, em carros. Né, hoje a melhor infraestrutura para produzir carros elétricos do planeta está lá na China, especialmente em Xangai. Tanto é que a Tesla foi fazer uma mega fábrica lá para produzir, acho que 500 mil veículos por ano. A BMW montou a sua fábrica de veículos elétricos na China. Todas as montadoras do Ocidente, inclusive, estão se instalando na China, porque o supply chain de veículos elétricos na China é o melhor do mundo. As melhores empresas estão lá, a melhor tecnologia está lá. Um carro elétrico ele é completamente diferente de um carro a combustão. Né? Como dizem meus amigos do setor, é um computador sobre rodas. Você tem aquela bateria zona na base e é tudo computadorizado. Né? Quem já andou num Tesla sabe o que eu estou falando. Parece que você está sentado num computador. Né? Tem uma amiga minha lá nos Estados Unidos, tem um Tesla, eu fico andando no Tesla dela lá, me divertindo. Parece que eu estou sentado num iPad, né? Negócio divertidíssimo, né? A porta abre para cima, assim, cheio das ideias, né? Mas, enfim, então é mais um exemplo dessa potência tecnológica chinesa. No plano China 2025, o governo chinês já tinha lá atrás desenhado tudo isso. Ele já tinha colocado como metas, olha, queremos ter avanço em veículos elétricos, em tecnologias verdes, queremos que a China avance muito no domínio de tecnologias ambientalmente sustentáveis. A China tinha um problema ambiental dramático. Né? Em algum momento ali em Pequim, o aeroporto estava fechando de tanta poluição que tinha. Era uma das cidades mais poluídas do mundo. Né? Não é brincadeira isso. Né? O aeroporto de Pequim fechava porque a poluição era tamanha que a visibilidade era zero. Né? Não dava para ver nada, não dava para pousar nem decolar avião. Então o governo chinês colocou como metas desenvolver as energias limpas, as energias de transição. Hoje a China é o maior player do mundo em aerogeradores, o maior player do mundo em painéis fotovoltaicos, o maior player do mundo em baterias elétricas, o maior player do mundo em veículos elétricos. Né?
Tudo isso já é sucesso desse plano China 2025, que foi desenhado lá atrás, que é fruto dos planos quinquenais, e que mostram que a China caminha a passos largos para subir na escada tecnológica, né, que é o desafio final do enriquecimento de um país. Claro que com 1,4 bilhões de habitantes é mais difícil aumentar a renda per capita, porque países que têm 5, 10, 15 milhões de habitantes, como Suécia, Finlândia, Noruega, Suíça, aí é moleza, né? Qualquer coisinha já dá uma renda per capita de 50, 60, 70 mil dólares. Agora, para botar 1,4 bilhões de pessoas produzindo coisas altamente eficientes e de alto valor adicionado, até no Brasil a gente vê essa dificuldade, né? O Brasil tem 200 milhões de pessoas e tem muita dificuldade em construir uma estrutura produtiva que empregue todas essas pessoas de maneira eficiente, com alto valor adicionado, né? Por isso que a renda per capita brasileira é muito baixa, né? De 10 mil dólares, né? Então a China tem conseguido avançar, tem dado sinais muito fortes de que vai conseguir superar essa questão da armadilha da renda média, já com uma renda de 15 mil dólares e dominando todas essas fronteiras aí que eu estou citando aqui. Então, tem gente que tem uma imagem meio equivocada da China ainda, que acha que a China produz quinquilharia, produz coisas de baixa qualidade, né? Eu até, uns 2 anos atrás, eu escrevi um post lá no meu blog falando que os carros chineses iam invadir o mundo. Os veículos elétricos, eu me lembro até hoje, o título do post era "Os veículos elétricos vão invadir o mundo". Aí um monte de gente tirou sarro, falou, né, o carro chinês é tudo porcaria, produto chinês é uma droga, não sei o quê. Tá aí, os carros chineses estão invadindo o mundo, já tem a maior fatia do comércio mundial, estão invadindo a Europa, estão invadindo o Brasil, né? Impressionante, né? E não só carros, né? Toda a parte de maquinário pesado também, de infraestrutura, de máquinas de retroescavadeiras para obras, né, de construção pesada. Tem aquela empresa que me falha o nome agora, Sang, que é uma super empresa também de máquinas da linha amarela, né, chamada linha amarela, que é a linha de maquinário pesado. Pô, e o maquinário chinês está bombando, né? Não à toa, hoje a produção industrial chinesa é de 4 trilhões de dólares, é o dobro da produção industrial americana, imagina. Os Estados Unidos, que tinha a maior indústria do mundo, produzia 2 trilhões de dólares por ano, hoje tem a metade da produção industrial chinesa. A produção industrial chinesa é de 4 trilhões de dólares por ano e cada vez uma produção mais sofisticada, mais high-tech, subindo essa escada tecnológica. Então os chineses estão conseguindo dominar, ter as suas próprias marcas, né? Reparem que esse é o caminho do desenvolvimento econômico, né? Não há como se desenvolver sem ter marcas muito fortes que dominem o comércio mundial. Todo país que é rico, ele tem super empresas, super marcas, né? Então pensa, os Estados Unidos tem Caterpillar, Boeing, tem Pfizer, né? Sei lá, John Deere. Se você pensar na Itália também, nas grandes marcas de carros, né? de maquinário dos italianos, dos alemães, Siemens, BASF, BMW, Mercedes, ou dos suíços, das farmacêuticas, né? Citei aqui a Novo Nordisk dos dinamarqueses, ou da Ericsson, da Suécia, ou da Nokia, da Finlândia, né? Ou do Japão, vamos falar de Honda, de Toyota, de Mitsubishi. Reparem que todo país rico tem marcas próprias e empresas muito potentes que dominam o comércio mundial. O Brasil, infelizmente, só tem de commodities, né? A gente vai lembrar tem Petrobras, tem Vale, mas só commodities não vale, precisa ter empresa industrial forte. O Brasil tem alguns casos notáveis, tem uma WEG, tem uma Embraer, tem uma Tupi, que tem avançado de maneira interessante, uma Marco Polo, né? A gente tem exceções à regra, mas a gente precisaria de muito mais do que isso. A gente precisaria de centenas, de milhares dessas empresas, né? Que é o que a gente tem visto na China, né? Falei nas outras aulas também sobre aquele filme maravilhoso, documentário A Fábrica Americana, que mostra esse avanço da China, inclusive comprando uma fábrica nos Estados Unidos que faz vidros, né, para carros, muito legal, mostrando todo o paradoxo, né, dos chineses invadindo o espaço americano em solo americano, com uma marca americana, né? Assistam esse filme também, que é muito, muito legal. Então, a China já, a meu ver, já completa esse último salto do desenvolvimento econômico, que é o de domínio tecnológico. Quando a gente olha por patentes, a China já domina o jogo das patentes do mundo. Nos últimos 2 anos, a China foi o país que mais fez patentes no mundo, superou inclusive Estados Unidos e Japão e Coreia do Sul, que são os 3 países mais inovadores do mundo. Ela não chegou ainda no nível de investimento de P&D, de R&D, né, de Research and Development, que tem nos Estados Unidos, até porque tem muito dinheiro do Pentágono, né, o governo americano despeja muito dinheiro nisso. Mas ela está ali já pau a pau, gastando quase 300, 400 bilhões de dólares
por ano em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos chega a gastar quase 500 bilhões de dólares. O Brasil não gasta nem 10, 20 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Não é uma piada, né? O Brasil está realmente anos-luz atrás desses países, né? Coreia do Sul também gasta uma fortuna, Japão, são os países que estão na briga cabeça a cabeça do domínio tecnológico, né? Então, a mensagem dessa aula aqui, né, que eu queria passar é essa, de que a China realmente está conseguindo subir, escalar a escada tecnológica e caminha para se tornar, de fato, um player rico, né, de conseguir sair da armadilha da renda média. Ainda vai demorar um pouquinho, porque ela tem, obviamente, uma população gigantesca, então para ela atingir uma renda per capita de 20, 30 mil dólares, ainda vai bem aí umas 2, 3 décadas se ela conseguir continuar crescendo 3, 4, 5% ao ano. Mas eu acho que vai conseguir. Aliás, todos os prognósticos aí para a BRICS mostram que lá para 2050, China e Índia, ainda vou viver para viver isso, né? Se Deus quiser, daqui 25 anos, China e Índia vão ser as grandes potências do planeta, superando inclusive os Estados Unidos, claro que dado o tamanho da economia desses países, né? Então, para quem está chegando agora, essa aqui é a 4ª aula de uma série de aulas que eu dei sobre como a China escapou à terapia de choque, né? Se vocês quiserem ver, estão mais do que convidados nos meus canais, tem todas essas aulas. E a mensagem-chave dessas 4 aulas é que a China nunca abriu mão do planejamento estratégico, do planejamento do Estado e da política industrial. Mesmo transitando para o mercado, ela sempre reservou um espaço muito importante do Estado para fazer política industrial e para fazer planejamento, né? Isso está, inclusive, claro no plano China 2025. Se vocês olharem, se derem um Google, plano China 2025, vocês vão ver lá todo o planejamento chinês de desenvolvimento tecnológico, de cidades limpas, de cidades silenciosas, de veículos elétricos, de chips e semicondutores, de aviões, né? Então o planejamento continua muito presente na vida da China, quase 100 empresas estatais que controlam os setores estratégicos chineses, o setor financeiro é todo ele público ainda, as grandes empresas de telecom, a Huawei e muitas outras, as empresas de petroquímica, de energia, tudo isso ainda está na mão estatal, né? Então os chineses têm muito cuidado nesse planejamento e muita eficiência, que as estatais chinesas realmente são muito eficientes, né? Eles primam por essa busca de eficiência e de bater com as estatais, eles batem as empresas capitalistas. Essa aqui é a beleza do negócio, né? Uma Huawei, ela bate uma Apple e bate uma Samsung. A Huawei tem um controle todo híbrido de sindicatos, de Estado, parte privado, né? E essa é uma característica de todas as outras empresas chinesas, né? Então fica o convite para vocês assistirem às outras aulas. Eu concluo aqui essa 4ª aula. Deixo o convite também para vocês fazerem o curso Milagre da China, mais o curso de bônus Ascensão e Queda da União Soviética, que foi feito por mim e pelo meu querido amigo brilhante economista Elias Jabbour. O link está aqui com bônus na descrição do vídeo. Por aqui vocês vão conseguir se matricular com 20% de desconto e ter acesso aos 2 cursos. São mais de 50 horas, 30 horas de China e 20 horas de União Soviética e Rússia. E a gente está fazendo esse debate o tempo todo, né, de abertura da China, de transição da China, de abertura da União Soviética, de transição da Rússia, de transição do leste europeu. A gente fez algumas aulas lá sobre queda do muro de Berlim, de transição do leste. Tem umas aulas legais também que o Elias fez sobre Vietnã, sobre Laos, sobre Coreia do Norte, comparando, contrastando com a China, com a Coreia do Sul. Tem uma aula especial, inclusive, em que o nosso querido amigo Wallace Moreira participa para falar de Coreia do Sul, para a gente comparar Coreia do Sul, Coreia do Norte, também muito legal. Fica esse convite. Espero que vocês tenham gostado dessas 4 aulas que eu preparei aqui para vocês com muito carinho. Deu muito trabalho para desenhar a estrutura delas, né? E ficam aqui as aulas disponibilizadas nas minhas redes sociais para todos que quiserem assistir, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no @paulogala. E fica o link para vocês continuarem nessa jornada comigo e com Elias Jabbour nos cursos Milagre da China e Ascensão e Queda da União Soviética. Obrigado.